Fim de semana de clássico e o palco do jogo é um pouco diferente do que o mineiro está acostumado. Atlético e Cruzeiro jogam pela primeira vez na Arena MRV. E eu tô aqui, onde os torcedores vão criar as memórias do primeiro clássico no novo estádio do Atlético. Nesse vídeo, você vai conferir os primeiros jogos em cada um dos estádios que já receberam o Clássico Mineiro. Ó, e spoiler, hein? Teve jogo fora de BH, jogo em inauguração de cidade e até mesmo fora do Brasil. Mas e aí? Quem será que ganhou o jogo de estreia? Quem será que venceu mais vezes os primeiros jogos em cada um dos estádios? Vem comigo que eu te mostro. Essa foto é do Prado Mineiro, primeiro estádio a receber um Cruzeiro e Atlético em 17 de abril de 1921, há 103 anos. A partida terminou em 3-0 para o Palestra Itália, que mais tarde veio a se chamar Cruzeiro. O Prado foi o principal campo de Belo Horizonte por quase 15 anos, até 1929. O estádio do Prado ele foi muito importante por ter sido o primeiro e ter sido a casa, né, dos times de BH. Então, os primeiros clássicos foram disputados ali. Mas você deve estar se perguntando, e o Mineirão? O Gigante da Pampulha é sem dúvidas o mais especial dos estádios do Clássico, onde foram criadas as principais memórias dos torcedores de Atlético e Cruzeiro. Só que antes dele ser construído, os times disputavam seus jogos em outros campos da capital, a maioria ainda amadores. Os clubes mineiros, assim como de outros estados, eles tinham que construir seus estádios com a sua força própria, né? Eles tinham que se unir ali para poder fazer a obra, trazer recursos. Não dá para comparar hoje com o futebol moderno, né? Em que tem muito mais torcedores, tem dinheiro de TV, tem patrocinadores. Não que hoje seja fácil, mas na época era uma realidade, vamos dizer, diferente, né? O clássico foi disputado no campo do Cruzeiro em 20 de setembro de 1925, época que o clube ainda se chamava Palestra Itália, e venceu o Galo por 5-3. O campo ficava onde hoje é o Clube Social do Cruzeiro, no Barro Preto. O Galo também mandou clássicos no seu próprio estádio, construído onde hoje é o Diamond Mall. O time enfrentou o Cruzeiro em 9 de julho de 1929, pela primeira vez no Presidente Antônio Carlos. O jogo terminou em 3-1 para o Palestra. Outro campo sediou o clássico, estádio Alameda, do América. Cruzeiro e Atlético disputaram o primeiro jogo lá no dia 27 de outubro de 1935. Vitória alvinegra por 2-1. Em 1923, há um século, os dois já haviam jogado no primeiro estádio do América, onde o clássico número 1 terminou em 1-1. E os estádios tinham uma boa frequência de torcedores, eram eventos culturais, eram eventos de diversão na capital, destaque em muitos jornais. Então, exemplo disso é que os estádios foram crescendo, né? Foram crescendo no público, foram sendo reformados, como o Cruzeiro reforma o seu em 1945, ampliando, e tantos outros. No Mineirão, o Clássico Mineiro tomou forma. Na grama do Gigante, floresceu a rivalidade mais importante do futebol de Minas Gerais. O primeiro jogo entre os times foi em 24 de outubro de 1965, ano de inauguração do estádio, e terminou 1-0 para o Cruzeiro. Depois da reforma da Copa do Mundo, os clubes reeditaram a inauguração do Clássico no Gigante da Pampulha. O novo Mineirão recebeu um Cruzeiro e Atlético pela primeira vez em fevereiro de 2013. 2-1 para a Raposa. Também não dá para esquecer do Estádio Independência, né? O primeiro clássico no Horto foi antes mesmo da inauguração do Mineirão, em 1954. O Galo venceu por 1-0. Em 2010, o estádio passou por reformas para atender melhor os times da capital. Cruzeiro e Atlético estrearam o novo Indepa jogando 2 anos depois, dia 26 de agosto de 2012. Empate 2-2. Fora de BH, Cruzeiro e Atlético jogaram em outros 3 estádios mineiros: Ipatingão, Parque do Sabiá e Arena do Jacaré. O primeiro clássico no Ipatingão foi em 1987, 4-1 para o Galo lá em Ipatinga.
Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, foi o Cruzeiro quem venceu o primeiro, 1-0 em 2010. Nesse ano, Mineirão e Independência estavam em reforma. Por isso, o outro clássico de 2010 foi levado para o Parque do Sabiá, onde o Atlético fez 4-3 contra o Cruzeiro no primeiro confronto entre os dois no estádio de Uberlândia. Rompendo as fronteiras do estado, Cruzeiro e Atlético jogaram em Brasília. Em 1960, ano da inauguração da capital federal, os times foram convidados para um amistoso que terminou empatado em 2-2 no estádio Israel Pinheiro. Lembra que eu te falei que teve clássico internacional? Pois é, chegou a hora de te contar. Em 2009, Cruzeiro e Atlético fizeram o primeiro duelo fora do Brasil. Único. Foi num torneio amistoso de verão no Uruguai, em Montevidéu. Vitória do Cruzeiro por 4-2. E se você estava curioso para saber, tá aí. Ao todo, em todas essas 14 primeiras vezes que citamos, são 7 vitórias do Cruzeiro e 4 do Galo em estreias do clássico nos estádios. Ah, e 3 empates também. Neste domingo, a próxima casa do Clássico Mineiro vai entrar para a lista dos palcos que já sediaram esse espetáculo do futebol. O 12º estádio a receber Atlético contra Cruzeiro. A arena é do Galo, mas o clássico é de todo mineiro. E aí, arrisca um palpite pro placar?